Zila Mamed, Januário Cico, Onofre Lopes e Otto de Brito Guerra. Você deve conhecer esse personagem de algum dos prédios aqui da UFRN. Mas você sabe a importância de suas trajetórias para a universidade? Zila Mamed, paraibana de nascença, potiguar de coração. Tinha nos livros um amor de mãe e protegia sua biblioteca como uma onça protege seus filhos. Zila nasceu numa pequenina cidade paraibana que já tem uma denominação poética, né? Chama Nova Palmeira. Ela fica próximo a Currais Novos, naquela micro-região do Seridó. E ainda na infância a família vem, e ela obviamente vem junto, residir em Currais Novos, aí na altura dos anos 40, início dos anos 40. E vem então Zila para Natal, onde se fixa e onde vai desenvolver uma trajetória verdadeiramente fascinante. O primeiro momento de Zila na universidade pode ser registrado no final dos anos 50, ou seja, um ano após a criação da universidade. Para ser mais preciso, 1959, quando ela cria o serviço da Biblioteca Central. E aqui, precisamente aqui, vai se revelar a figura extraordinária de bibliotecária, ou biblioteconomista, como falam alguns, de Zila Mamed. O ex-reitor Diógenes da Cunha Lima conta um episódio com muito bom humor. Estando na reitoria da universidade, manda um emissário à biblioteca, cuja diretora era Zila, na ocasião, claro, para pegar uma determinada obra que ele queria consultar. E a diretora pergunta para o emissário do reitor, do então reitor Diógenes, se ele era inscrito, se ele tinha ficha na biblioteca. E por uma infelicidade do reitor, ele não estava inscrito na biblioteca. E ela disse então que só mandava quando ele pudesse fazer exatamente a inscrição dele direitinho. É uma paixão que está presente em toda a obra dela, mas eu gosto de dizer que as pessoas logo embarcaram, deixa eu usar um verbo náutico, né, nessa ideia de que Zila, o grande fascínio, era o mar como se fosse uma coisa exclusiva. Na verdade, o grande fascínio de Zila era pela água. Água enquanto elemento mágico, enquanto elemento lúdico. A presença do elemento aquático na obra de Zila, ela está fortemente colocada a partir de Rosa de Pedra, que aí sim a presença do mar é quase absoluta. Ela descobre, sim, deslumbrada, né, em Areia Preta, numa manhã onde está confraternizando com vários amigos, etc., e que se desloca de onde está na direção do mar e vai entrando mar adentro, e ela confessa que nesse momento praticamente nasceu na cabeça dela toda a canção do sonho oceânico, que é um dos poemas-chave desse livro de estreia dela, A Rosa de Pedra. Olhem a concisão desse poema e olhem a inteireza da ideia que ela desenvolve para descrever uma ponte sobre um rio. Salto esculpido sobre o vão do espaço, em chão de pedra e de aço, onde não permaneço, passo. Para que Zila Mamed pudesse fazer sua história como bibliotecária, a UFRN teria que surgir. E foi o médico Januário Cico encarregado de iniciar esse trabalho. Dr. Januário Cico, ele nasceu em Boa Saúde, que na época era município de São José de Mipibu, no dia 30 de abril de 1881. E ele cursou as escolas primárias naquela região, depois veio para Natal, onde cursou Humanidades no Ateneu do Rio Grande do Norte.
No final do século XIX, ele foi para a Bahia estudar medicina. Ele, logo que terminou medicina, ele veio para Natal e veio morar na casa do pai dele, que é ali perto do Buraco da Catita, na rua Avenida Duque de Caxias. E Dr. Genaro começou a sua vida profissional ali na Ribeira, sendo médico de tudo. Era parteiro, era cirurgião, era clínico de todas as especialidades. Ele vinha de uma capital, Salvador, da Bahia, onde existia uma estrutura médica muito boa, um suporte médico, hospitais, unidades de saúde. E ele estranhou que Natal não tinha hospital. O doente que ia para o Hospital da Salgadeira, chamado Hospital de Caridade, eles eram doentes que não tinham, estava para morrer, era comatosa, a pessoa muito velha, a pessoa muito deprimida fisicamente, iam para morrer no hospital. Então os médicos disseram, é impossível ter um hospital assim. Fecharam exatamente na época que o Dr. Genaro chegou. E ele fez um apelo ao governador Alberto Maranhão para que se construísse o hospital. E ele disse, procure um lugar agradável, arejado. Então, o Aureliano de Medeiros comprou o estado do Rio Grande do Norte ao governador Alberto Maranhão por 8 contos de réis a casa dele e quase que imediatamente revendeu ao governo do Rio Grande do Norte por 16 contos de réis para que fosse reformado e transformado em hospital. Mas já em 1928, ele pensava na maternidade. A maternidade funcionava dentro do Hospital de Caridade Juvino Barreto e ele resolveu criar uma maternidade. Começou a cobrar das pessoas que ricas, tinham condição, iam pagando e com dinheiro ele ia ampliando o hospital e teve a ideia de fundar a maternidade. E no dia 18 de março de 1928, numa sessão no Teatro Carlos Gomes, hoje Teatro Alberto Maranhão, onde tivesse o governador, houve um concerto de música, e no dia 12 de fevereiro de 1950 ele inaugurou a maternidade de Natal. No mesmo dia, Luiz da Câmara Cascudo e o bispo de Natal, Dom Marcolino Dantas, fizeram o documento que tem na maternidade guardado, pedindo a ele próprio, a Sociedade de Assistência Hospitalar, que fosse mudado o nome para Maternidade Januário Cico. Ele não mudou. Dr. Januário Cico morreu no dia 1º de novembro de 52. Antes de morrer, porque ele teve um infarto, mas foi um infarto lento, ele mandou chamar Dr. Nofre, que na época era um menino, ele nasceu em 7. Em 52 ele tinha quanto? 48 anos, mas chamava de menino. E disse, Onofre, eu quero que você continue minha obra. Não deixe que minha obra pereça. Eu fiz muito da minha vida aqui. Você se lembra o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma faculdade de medicina. Assim como Januário Cico, Onofre Lopes nasceu na região de São José do Mipibu, em um sítio chamado Comum. Logo após terminar o colegial, ele segue para Recife para estudar medicina. E ao regressar a Natal, Onofre chama atenção pelo seu talento. Como médico novo e jovem, ninguém ia, principalmente moça e solteira, porque tinham medo do assédio dos médicos ou que alguém se apaixonasse pelo médico. E o consultório era as baratas. Um dia chega uma moça de Natal que deu uma gargalhada numa festa e deslocou a mandíbula. Ela tirou a mandíbula do lugar e ficou de boca aberta. Aí vinha com a toalha cobrindo a boca, porque salivava muito. E ele, como tinha estagiado, muito bom estágio em ortopedia, fez a manobra clássica de colocar os polegares aqui nos molares e a fazer um movimento para baixo e para trás e colocou no lugar. E então a moça saiu espalhando que o médico jovem que estava em Natal era espetacular. E chegou um portuário para ser examinado, entrou sem cabeça alta, olhando por cima dos olhos, sentou-se na cadeira diante do Dr. Januário Cico e do Dr. Onofre, cruzou as pernas, que isso era o maior desaforo, se poderia dizer a autoridade, era cruzar as pernas diante da autoridade. Puxou um cigarro, fumou e jogava fumaça na cara dos dois. Quando o homem saiu, o Dr. Januário disse, Dr. Onofre, dê sua opinião, este homem tem saúde mental? Ele disse, de jeito nenhum. Um homem atrevido que chega na minha frente, não que eu sou um médico jovem, ninguém me conhece, mas na frente do senhor, uma autoridade médica que cruza as pernas e o pior, fica fumando da sua cara, é um doido. Meu parecer é este.
Ele disse, gostei da sua observação. Você não quer trabalhar no hospital Juvino Barreto? Ele disse, quero. E quando o doutor Januário morreu, passou para ele a direção da sociedade. Essa passagem que o doutor Januário fez a doutor Noff, fez com que ele desse continuidade aos ideais do doutor Januário Seco. A criação da Faculdade de Medicina, a criação da Escola de Enfermagem, a busca pela universidade, e no dia, em 1958, ele procurou o governador de Inácio Guimarães, já tendo fundado a Faculdade de Medicina em 29 de janeiro de 1955, e disse, existem muitas escolas, aqui particulares, da diocese, do governo do estado e da sociedade assistência hospitalar. Vamos fazer uma universidade. Ele, Arthur, sabe disso, o que é a universidade? É juntar tudo em um comando só. Ele foi, ao mesmo tempo, um médico, um empreendedor, ele teve problema de visão, ele deixou a profissão de médico, ele era um grande cirurgião, para se dedicar a uma missão, construir uma universidade e fazer o que ele disse ao presidente da República, resgatar a riqueza maior do Rio Grande do Norte, que era a inteligência do seu jovem, que ia para fora estudar e não voltava porque era requisitado por outros lugares, mas na hora que a universidade esteve aqui, ele manteve essa riqueza se transbordando, se multiplicando nas dezenas de cursos. Ao lado de Onofre Lopes, nasce a figura do professor Otto de Brito Guerra, primeiro vice-reitor da UFRN e criador da Faculdade de Direito da universidade. Ele tinha um DNA em matéria de educação, porque o pai dele, Felipe Guerra, mergulhou lá no hoje município Felipe Guerra e lá criou um curso de alfabetização de adultos, antes da época, e ao longo do tempo ele recebeu da família exemplo de educação. Uma das irmãs mais velha dele, Tia Lutigardes, era professora rural no interior do município, hoje Timbaúba dos Batistas. Uma irmã mais velha, Marieta, e uma outra, Santa Guerra, eram professoras, Tia Santa, inclusive, tendo sido diretora da escola doméstica, que inclusive era da Liga de Ensino, que vovô tinha ajudado, vovô Felipe tinha ajudado a criar e que papai também fez parte. Então, esse DNA dessa preocupação em educação, veja o número de faculdades que ele ajudou a criar. Foi vice-reitor durante alguns reitorados, reitor Onofre. Depois ele foi diretor da Faculdade de Direito por 10 anos, foi fundador da Faculdade de Direito, do Serviço Social, de Filosofia. Ele foi meu professor ainda na área de... Quando a Faculdade de Educação era o curso de Filosofia, Ciências e Letras. Ele era uma pessoa maravilhosa, de uma percepção de carinho com os filhos e a responsabilidade. Ele sempre chamava a gente à responsabilidade, procurava sempre, qualquer questionamento, resolver os nossos questionamentos, sem deixar que a gente fizesse o processo. Você tem que aprender. Está aqui, os caminhos são esses. O testemunho maior que eu tenho, por exemplo, em relação à família, é o absoluto respeito à liberdade de opinião. O absoluto respeito à divergência. E isso vai tão longe que, por exemplo, quando eu dirigi aqui um trabalho com Paulo Freire, e com a ditadura fui preso e tudo mais. Então eu, jovem, fui para a prisão e esperava, depois de 15 dias, isolado quase, sem assistência, ele ia visitar. Eu com 20 e poucos anos de idade, como é que papai vai reagir? E nós éramos presos como comunistas, né? Ele sabia perfeitamente que não era o meu caso, mas na primeira visita olhou para mim, quando analisou a situação, vários dias ali com todos os problemas de prisão, ele disse uma frase: meu filho, não baixa a cabeça. O que mais me marcou foi quando eu fui fazer concurso para a universidade. Eu estava com 8 meses de grávida, fazia concurso para a disciplina Sociologia da Educação, que ele era professor de Sociologia há um tempo atrás, foi meu professor e tal. E eu disse: papai, eu vou fazer concurso. Ele disse: mas não dá certo, você está tão pesada. Aí eu falei: papai, eu não tenho outra chance. O concurso vai abrir agora, eu vou fazer mesmo.
E aí me preparei para a prova escrita, passei na prova escrita, tirei o ponto, que a gente tirava o ponto, e o meu ponto foi, ainda me lembro, era as correntes atuais da Sociologia da Educação, aí McLuhan e outros lá. E aí papai disse assim, suba, tome banho, quando você descer, já está todos os livros abertos para você identificar, organizar o seu esquema, depois você me mostra. Quer dizer, é exatamente esse o pai que eu tinha.